Veja no ICL Notícias, segunda edição. Não é minha função. Mas eu não vejo isso como minha função. Eleito pelo Rio Grande do Sul, senador Mourão não consegue justificar omissão na ajuda aos afetados pelas enchentes. Eu sou um homem de 70 anos de idade, né? Quantos homens de 70 anos de idade estão no meio da água aí? Mais provas de negligência. Novas denúncias e alertas e recomendações ignoradas pela Prefeitura da capital gaúcha. Escândalo! Eduardo Moreira revela manipulação dos bancos para definir a taxa de juros no Brasil. O que aconteceu? Olha o escândalo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Alô, comunidade do ICL Notícias, boa noite a todas e todos que nos acompanham na nossa formação, a mesma formação de ontem aqui no ICL Notícias, segunda edição. Bem-vindo mais uma vez. Chico Pinheiro, um prazer tê-lo aqui com a gente. Olha, se isso aqui fosse de música, eu chamaria de trio parada dura, porque essa aqui é a parada dura. A bacharada, né, Chico? Como o você fala. técnico manteve o time e tal, para jogar na sexta-feira. Manteve o mesmo time no dia seguinte, Chico. E eu vim aqui uniformizado, ó, boné do ICL, camiseta ali, ó, vamos botar ali, camiseta do Graças a Deus, hoje é sexta-feira, é vida que segue, com o meu nome. Só que hoje no dia certo, hein, No Chico? dia certo. E aqui é o seguinte, você gostou, boné, camiseta? Vai na lojinha do ICL, tá lá, souicl.com.br. É isso, Chico Sá. Tô vendendo. Nós três aqui uniformizados, 2 anos do ICL Notícias. 2 anos, rapaz. Eu tava desde o primeiro, desde ali, bati o centro, estamos aqui. Fundador. Graças a Deus. Gente, Graças a nós Deus. vamos falar de assuntos importantes. Eu vou pedir licença, eu vou até o telão hoje aqui fazer a abertura do nosso ICL Notícias, segunda edição. Nós vamos começar falando da extrema-direita. A extrema-direita que gosta de passar vergonha, né? Passou vergonha outro dia com o Haddad lá na Câmara. O Kim Kataguiri tentou provocar, levou, apanhou. O Abílio Brunini também. Enfim, o Haddad passou o rodo geral ali na extrema-direita na Câmara, mas eles não cansaram ainda de passar vergonha. Vamos começar com a Carla Zambelli, aquela que a ministra Carmen Lúcia diz que, em vez de inteligência artificial, denota uma desinteligência natural. Gente do céu, olha a postagem que ela fez. Em inglês, uma tentativa de pedir socorro para o Elon Musk. Tá aqui, eu vou direto para a tradução, porque o inglês da Carla Zambelli... Elon Musk, please, look again at Brazil. Look again at Brazil. Parece letra de música. Olhe novamente para o Brasil. Você iniciou uma revolução contra o mal no Brasil. Mas depois que parou de tuitar, todos os processos recomeçaram. Ela acha que ela está sendo processada porque o Elon Musk não está dando apoio a ela. Anteontem eu dei marcha atrás pela segunda vez. Não foi ela que deu marcha atrás, o Supremo que transformou ela em ré. É diferente, né? É marcha ré, né? É, por pura perseguição. Parece que estamos vivendo no inferno. Ajude-nos. Ajude-nos. Help us. Help us, diz a Carla Zambelli. Ela está pedindo ajuda, mostra-se um desespero, o mesmo desespero do Kim Kataguiri quando enfrentou o Haddad, porque não conseguia ganhar na conversa. A Carla Zambelli nem parece aquela valentona de pistola na mão na véspera da eleição ameaçando um rapaz dentro do restaurante em São Paulo. Agora está pedindo arrego para o Elon Musk. Gente, o Elon Musk não resolve, ele não é juiz no Brasil. Não adianta, não é advogado. Olha ela aí. Aqui, um leão. Contra o cidadão brasileiro no meio da rua, uma leoa. Na hora que sofre o processo, vira gatinha ou gatinho. Gatinha... Não dá, é demais. Mas, de qualquer maneira, passou vergonha, mostra o desespero. Vira a página da Carla Zambelli e vamos para o ex-vice-presidente do Bolsonaro, general Mourão. Dizem que ele é senador pelo Rio Grande do Sul, mas ele mal aparece lá. Prefere passear por Copacabana, Rio de Janeiro, jogo do Flamengo e tal. Hoje ele foi cobrado numa rádio gaúcha, na Rádio Gaúcha, aliás, né? A repórter, a apresentadora, disse, escuta, senador, por que o senhor não aparece aqui?
As pessoas estão no meio da rua. Quem pode está ajudando. O senhor é senador. Ninguém está entendendo. Estou dando espaço para o senhor se explicar. E sabe qual foi a resposta dele, Chico? Qual? Olha, não é a minha função ajudar as pessoas. Vamos ler aqui, ó. Vamos lembrar que eu sou um homem de 70 anos de idade. Quantos homens de 70 anos de idade estão no meio da água aí? Vocês disseram que tem alguém da minha idade salvando gente, mas eu não vejo isso como minha função. Eu estaria tendo um desvio de função. É essa a minha visão. Ele deixou os jornalistas da Rádio Gaúcha, que é uma rádio conservadora, né, próxima da direita lá no Rio Grande do Sul, muito irritados, o Mourão. Só volta, por favor, na primeira postagem ali do Mourão, só para eu comentar mais uma coisinha. Aí, né? E as pessoas lembraram. Porque ele perguntou, tem gente de 70 anos no meio da água? Provavelmente não. Mas não é só dentro da água que você ajuda, Mourão. Não se faça de idiota, se é que você não é. O ex-governador Olívio Dutra tem mais de 80 anos. E foi lá, claro que o Olívio Dutra não vai nadar, não vai salvar ninguém a nado, né, Chico? As pessoas têm noção do ridículo. Mas está aí ajudando como pode, né? Vai lá, a presença nos abrigos, fazendo comida, né, dando apoio, inclusive moral, apoio à presença física, dizer, eu estou aqui com vocês, permanecer, ouvir. O presidente Lula não entrou no meio da água, não foi fazer papagaiada. Quem foi para o meio da água foi o Eduardo Bolsonaro andar de jet ski, que também não ajuda nada. Então, Mourão, corta essa. Você ficou queimado com essa história no Rio Grande do Sul e foi dar uma entrevista, está mal acostumado, porque a mídia gaúcha é uma mídia alinhada com a direita, mas eu acho que nesse caso passou da dose, porque todo mundo, seja de direita ou de esquerda, está sentindo muito, porque é uma tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul. Então, também passou vergonha e nas redes uma série de memes, Chico. Olha aqui os memes, ó. Senador Mourão, votamos em você, ajuda nós. Ele bate na mãozinha, não é a minha função, valeu? Vamos para a próxima. Esse é um meme. O outro, não é a função e eu tenho mais de 70 anos. Vamos lembrar que eu sou um homem de 70 anos, mas anda de bicicleta em Brasília, corre exibindo esse físico ali para os fotógrafos. Esse é o Mourão de 70 anos. A segunda vez que eu vejo ele usando a idade como desculpa. Nesse caso das águas do Rio Grande do Sul e na compra do Viagra. Quando o Exército comprou aquela tonelada de Viagra para dar para as Forças Armadas, pelo Bolsonaro, ele diz, pô, os velhinhos têm direito, eu também tenho direito. Tá? Então, é a segunda vez que eu o vejo usando de forma canalha a idade para se livrar da responsabilidade dele. E é canalha mesmo. E aqui tem vários exemplos. A gente já mostrou a questão do Olívio, né? Mourão, indo pegar o salário de senador e general. Aí ele vai correndo, é um leão. Mourão, na hora de ajudar o estado no qual ele é senador, aí ele deita na cama, igual o companheiro aqui dele, bolsonarista. Me falhou o nome, é o Sérgio Reis, né? É o Sérgio Reis. Sérgio Reis? E tem mais meme aqui na internet. Não, esse aqui a gente já rodou, né? Essa aqui foi a entrevista. Aqui é o Mourão com os três... Olha a cara desse aqui, parece assim um pouco perplexo, né? E essa foi a jornalista que foi mais assim, apertou e falou, escuta, eu estou dando a chance do senhor explicar. E ele, em vez de explicar, falando, não é a minha função, vamos tratar de outro assunto. Tem mais aqui, Mourão, vamos ajudar o Rio Grande do Sul? Ele foi mal, eu sou idoso, não posso ajudar. Então, é senador, isso é o bolsonarismo. Ou tira o corpo fora e diz que tem mais de 70, não pode nem ir lá ajudar, levar a cobertura, ele não podia ir, a presença física, articular prefeitos, articular as pessoas, não. Ou então vai andar de jet ski, feito o filho do Jair Bolsonaro. Gente, mas saindo da piada, dos memes e da desmoralização da direita, indo para a política real, o STF cobrou uma explicação formal do Eduardo Leite para as mudanças no Código Ambiental. A postagem aqui do nosso colega, o Juremir é jornalista e, enfim, escritor lá do Rio Grande do Sul, escreveu sobre isso, Juremir Machado da Silva. Explique, governador, mas explique melhor do que o senhor fez no Roda Viva. O Fachin deu 10 dias para o Rio Grande do Sul explicar a mudança nas leis ambientais. Vai ter que botar no papel e explicar por que alterou 490 artigos do Código Ambiental. Então, o Eduardo Leite está sendo pressionado institucionalmente e aí não vai ter mídia amiga, ele vai ter que botar no papel e explicar por que ele fez isso. De um lado, Eduardo Leite, do outro, o prefeito, Sebastião Melo, tem pedido de impeachment contra ele.
né? Apresentado por quem? Associação de Moradores lá de Porto Alegre. O pedido de impeachment bateu já na Câmara Municipal. A gente conversou com jornalistas de lá, assim, a chance disso evoluir para um impeachment, para uma comissão processante é mínima, Chico. Ele tem maioria lá na Câmara e apesar da tragédia, acho que ninguém vai querer mexer nisso, porque tem eleição municipal no fim do ano. O vice dele... O vice. É um negacionista igual, então não adianta. Então, se sair o Melo, entra o vice, que é do Brasil Paralelo. Meu Deus do céu. Então, ou você caça a chapa inteira, ou então vai piorar ainda mais a situação. Nós temos aqui uma fotografia do vice do Sebastião Melo, até com um bonezinho do canal. Esse aqui é o vice, esse aqui são os dois numa entrevista. E aqui ele com o bonezinho. Da não democracia é só paralela, né? Do Estado paralelo, da mentira. Da realidade paralela. Ele com o bonezinho desse canal, e não é só que ele usa o bonezinho, ele é um apresentador e esse canal, entre outras coisas, propaga vídeos com tons negacionistas em relação à vacina, em relação à história, ataca personagens brasileiros, né? Fez documentários para aquela versão de direita, né? Para atacar Paulo Freire, atacar outros personagens, Maria da Penha. Então, é um canal nessa linha. E também do negacionismo climático. Vou chamar o ministro Haddad para ele. Era bom. Vice, a Terra é redonda, entendeu? A Terra é redonda. Continua sendo redonda, o senhor goste ou não. Ou não disso. Bom, são chances pequenas, então, desse impeachment avançar, mas é uma resposta política da população que votou no Sebastião Melo. Vamos lembrar que o adversário era a Manuela Dávila, e ele fez campanha dizendo que a Manuela Dávila ia transformar o Brasil em Venezuela, o gaúcho ia ter que comer carne de cachorro, né? Aquelas barbaridades. Essa coisa da carne de cachorro fez um estrago no Brasil inteiro. Que coisa impressionante. No Brasil todo. Elegeu a canalha inteira por medo de comer carne de cachorro. Pelo amor de Deus, acredita-se em cada coisa. Porque diz que a China, o povo comia carne de cachorro. Bom, a China é o país que mais cresce no, né? É o país que mais cresce no mundo. Mas a Coreia do Sul comia carne de cachorro também. Enfim, então, esse é o homem que está à frente de Porto Alegre, tendo feito uma campanha desse tipo, né? Mais tarde nós vamos voltar com a Cristina Serra, que vai trazer detalhes sobre as responsabilidades do Sebastião Melo. Não cuidou das comportas, não cuidou do muro ali que protege o centro de Porto Alegre, não cuidou do sistema de esgoto e da casa de bombas. Tem um documento de engenheiros gaúchos com mais de 40 assinaturas dizendo que é responsabilidade da prefeitura a falta de manutenção e isso agravou. Não é que, gente, choveu muito, ninguém está negando que houve chuva torrencial e que alguma enchente, algum estrago aconteceria. Mas o centro de Porto Alegre tinha condição de estar mais protegido se a manutenção tivesse ocorrido, porque não bateu em 6 metros, bateu em 5. E o muro e esse sistema protege até 6 metros, Chico. Então, houve negligência, não tem outro nome. Comportas que estavam semi-abertas, que estavam tortas, com manutenção ruim. Vamos voltar nesse assunto já já. Como que ele deve ser responsabilizado? Com impeachment ou na urna? Que está aí. Por isso que eles querem adiar a eleição. Por isso que querem adiar. Eduardo Leite já começou com isso de adiar a eleição. Porque pode tomar uma surra lá em Porto Alegre e em outras cidades ali do entorno, na Grande Porto Alegre. Vamos voltar já já a falar de chuva, tem muita imagem. Hoje foi um dia de frio, caiu a temperatura, previsão de geada no fim de semana em algumas partes do Rio Grande do Sul e temperatura caindo, enfim, o desconforto completo para o povo, principalmente de Porto Alegre, mas também no interior do estado. Nós vamos falar já já, vamos trazer mais imagens disso, mas agora eu queria abrir espaço aqui para a gente falar de um assunto que é o centro da disputa política e econômica no Brasil. Fica todo mundo assim olhando, taxa de juros, parece um papo que interessa. Isso é discussão de banqueiro, de economista, mexe com a gente. E como é que se define taxa de juros no Brasil? O Banco Central se reúne, tem lá 9, 10 diretores, e eles baseiam a decisão deles, se vai manter, se vai subir, se vai baixar a taxa de juros, num relatório Focus. Ou seja, eles ouvem gente do mercado, gente dos bancos, das empresas de investimento, que mandam lá, a minha previsão é que a inflação vai subir, que a inflação vai cair, que o crescimento do país vai crescer, vai baixar. Já é um absurdo, porque eles são interessados no resultado final. Eles dizem qual é o cenário futuro, com base nisso, o Banco Central decide se o juro sobe ou desce, e eles acabam sendo beneficiados se o juro sobe, por exemplo, os banqueiros, certo? Então, eles que são os beneficiados são também os que dão palpite na história. O Eduardo Moreira trouxe uma denúncia seríssima no ICL Notícias, primeira edição. O relatório Focus
que ajudou a definir a última reunião do Banco Central, tem indício de fraude ou de algo esquisito, de manipulação no mínimo. Manipulação, acho que é a palavra correta. Vamos ouvir o Eduardo Moreira, a explicação que ele deu no ICL Notícias primeira edição, depois nós vamos voltar e falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Isso aqui é o relatório do Focus no dia 22/4, um mês atrás, e no dia 17/5. Expectativas para variação da inflação. 2025, 2026, 2027, 2028. Qual era a mínima expectativa para 2026? 3. Qual é a mínima para hoje? 3. Qual era a mediana? 3,5. Qual era a mediana? Perto de 3,5. Qual era a média? 3,54. A média aumentou bastante. Mas calma aí. Os outros se mantiveram. Então não foram todos os analistas que pioraram. O que aconteceu? Olha o escândalo. Algum ou alguns bancos pegaram e meteram 8% de inflação só para puxar a média para cima e fazer confusão no mercado. Será que ficou bem claro, Chico, o que aconteceu aqui? Alguns bancos, ouvidos no relatório Focus, jogaram para 8% a previsão de inflação, sendo que no mês anterior a previsão estava de 4%. De um mês para o outro, dobrar a previsão, tem alguma coisa esquisita aí, né? Rodrigo, quem tacou esse 8% aí, ele é beneficiado com anonimato. Esse voto é anônimo, assim, são 130, o agente financeiro, dono de banco, a turma toda da Faria Lima, não é de outro lugar, é da Faria Lima. Não é minha família lá do mercado do Pirajá, que depende de comprar as coisas todo dia e depende da questão do juro baixo, não. É a turma da Faria Lima. Então, algum iluminado tá beneficiado com esse anonimato, você não vai saber quem é. Taca lá 8%, envenena o mercado, passa a imagem de que o Haddad está conduzindo de forma errada a economia, causa um estrago medonho. Olha, hoje o Edu Moreira, hoje de manhã, chegou a falar que o ICL entrar com um pedido com base na Lei de Acesso à Informação para saber quem são esses caras. São 130. São 130 figurinhas, economistas, analistas, ligados certamente ao mercado financeiro, que definem isso. E depois quem ganha? Aos bancos, os grandes investidores. Eles mesmos. Eles mesmos. Queremos saber quem é que... Eles que fazem o tal Boletim Focus. Olha aqui, o André Roncalha, boa, professor da Unifesp, né, participa com a gente aqui muitas vezes do ICL. André Roncalha fala aqui, venho levantando dúvidas sobre o potencial manipulativo do relatório Focus, que o Banco Central usa para ferir a ancoragem das expectativas de inflação, né? São 130 gestores e economistas da Faria Lima que dão suas previsões semanalmente. Pois bem, esse relatório parece ter sido manipulado. Está dizendo a mesma coisa que o Edu, está indo na mesma linha do Edu Moreira. André Roncalha. A mesma história. E escreveu hoje, né, na Folha de São Paulo, um fantasminha provocando o temor de descontrole fiscal e monetário, né? E esse relatório, Chico, ele é que vai para a mão dos 9 do Banco Central que votam se o juro deve cair 0,25%, 0,50%, 1%. Essa gente teve esse relatório como álibi e lastro ali, ao mesmo tempo, para baixar o juro em apenas 0,25%. Porque foram 5 votos nessa linha, de baixar só 0,25%. 5 votos de 5 elementos trazidos pelo Bolsonaro, ou eleitos ali ainda no governo Bolsonaro. Os 4 mais ligados ao governo Lula votaram para o juro cair de forma mais consistente. Quem está questionando isso, né, é um jornal, inclusive, que trabalha junto com o mercado, o Valor Econômico. Está aí. Não sei se é esse. Não, esse é o nosso. Esse é o Valor Econômico. Mercado questiona peso da Focus nas projeções e comunicação recente do Banco Central. O Roncalha escreveu depois, reportagem do Valor de hoje, traz esse questionamento por vários economistas do mercado, todos em condição de anonimato, incomodados com a saliência do Focus nas decisões do Banco Central sobre a Selic. E mais, como respondentes estão piorando estimativas de forma
infundada. E artificial. Para dar, eles fizeram o quê? Para dar lucro para quem? E deram a justificativa para os 5 votos comandados pela bancada do Campos Neto. Exatamente. O Campos Neto comanda uma bancada bolsonarista. Porque ali, Rodrigo, o cara pega e diz, não, eu não estou inventando nada, tá aqui o relatório Focus. Eu tenho que seguir isso aqui, a previsão é que a inflação está subindo. A imprensa inteira tinha feito, uma semana antes, tinha saído muita coisa, muita notinha em matérias na imprensa, na linha de que o Focus vem pesado em cima do governo. Ou seja, criou-se um pânico em camadas, assim. E o Bob Fields Neto, Campos Neto, né? O Bob Roberto Campos Neto, né? Vai deixar o Banco Central no final desse ano. No final desse ano. Então ele está fazendo o maior estrago que ele possa fazer antes de deixar. Deixando a sua herança bolsonarista maldita em cima do governo. Cada meio ponto desse, cada 0,25 que ele segura, o que ele ganha politicamente para a eleição de 2026 para a oposição é gigante, é incalculável. Ele se torna um personagem político também. Político. Por isso que ele foi ao jantar do Luciano Huck, porque ele participou de uma operação. É uma operação casada. E agora, o Valor trouxe matérias, porque tem bons jornalistas na imprensa tradicional que vão tentando furar o bloqueio e trazem aqui e ali. Agora, quem está pedindo pela lei de acesso à informação que se diga, afinal, quem são esses... iluminados. Esses iluminados que previram inflação de 8%. Temos direito de saber. É uma política pública adotada pelo Banco Central com base num relatório privado. Então nós temos que saber, porque senão pode ser uma jogada casada, uma operação do mercado para ganhar dinheiro nas costas do brasileiro. Ganha dinheiro e fortalece a oposição. Tem o lado político, você fortalece a oposição até para a eleição de agora, em qualquer eleição, você enfraquece o governo e você ganha muito dinheiro. E defendem o Banco Central independente. Independente de quem, carrapada? Dependente dos bolsonaristas. Total. É isso, sabotador, Banco Central, sabotador da política econômica do governo. Então, eu acho assim, o ICL tem esse papel super importante, porque tem bons jornalistas, a gente não tem dúvida, no Valor Econômico, no Globo, na Folha, no Estadão, mas os donos dos jornais não querem. Escuta, eu vou pedir lá a informação. Não mexa com isso, meu filho. No jornal funciona assim, né? Às vezes o repórter até faz sem avisar, depois a matéria também é bloqueada. Ou coloca ali no meio da matéria, aí já toca fogo ali porque alguém vai atrás e pelo menos cumpre a missão de jornalista dele, né? Mas quem pode fazer institucionalmente um pedido desse, comandar e dar esse alarme, é o ICL, que não tem patrocínio de banco, não está com o rabo preso com banco. Então, Eduardo Moreira trouxe esse debate no ICL Notícias Primeira Edição e nós estamos trazendo aqui, e olha, daqui a pouco vamos voltar a esse tema com o Luiz Nassif ainda ao longo do programa. O Nassif, um dos jornalistas mais experientes na área de economia, acho que o mais experiente ao lado do Kupfer, né? Os dois decanos aí do jornalismo econômico no Brasil. Vai conversar com a gente, Chico, e trazer mais detalhes sobre isso, que parece ser um escândalo de manipulação dentro do Banco Central. E hoje, inclusive, é aniversário do Luiz Nassif, ele que vai nos dar o presente da explicação disso tudo. Muito bom. Daqui a pouquinho, eu queria aproveitar e avisar, a Gabi Varela não está aqui mais uma vez porque está tratando de uma gripe forte que pegou aqui algumas pessoas da equipe. Segunda-feira, certamente, a Gabi estará de volta. Um beijo para ela, que certamente deve estar nos acompanhando. Chico. Aí, Gabi. Beijo, Gabi. Um beijo. Vamos tocar adiante aqui. Olha, previsão de mais chuvas no Rio Grande do Sul. Em meio ao caos, destruição, muito lixo, voltou a chover hoje em Porto Alegre e em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ontem já tinha sido aquele problemão que a gente viu. Pior, com o avanço de uma frente fria, a previsão é de temperatura gelada por lá. A gente tem algumas imagens aí, isso é no interior do estado, né? Isso é no interior do estado, se puderem me passar aqui, eu não sei se é o Rio Taquari, mas não é a região, é o Rio Taquari, exatamente. Então é o Vale do Taquari, a gente percebe ainda o leito muito cheio, mas não está transbordando como naquela primeira fase das enchentes. Já em Porto Alegre, a situação pior. Olha a região do Hospital Mãe de Deus, ainda com água ali pela altura dos joelhos, a gente percebe as pessoas passando, e o alerta porque a meteorologia prevê novas tempestades a partir de hoje. Um fim de semana de chuva, frio e até geada no interior do estado. A gente tem na tela aí imagens de outros bairros do site Porto Alegre, 24 horas, agradecemos, faz uma cobertura assim com muita imagem, muita ilustração, que nos ajuda bastante também por aqui. Vamos ver como é que ficou o Guaíba hoje? Teve até onda no Guaíba, gente, vamos dar uma olhada nessas imagens. O Guaíba ali, isso me parece que é ali na zona sul de Porto Alegre, ali na região de Ipanema para frente ali, né? Um pouquinho mais afastado do centro de Porto Alegre.
ondas que vão ameaçando e vão invadindo a avenida na beira ali do Guaíba. Então a situação é essa, nós vamos tratar disso daqui a pouco com a Cristina Serra e responsabilização, a população cada vez mais irritada com a falta de ação do prefeito. A água invadindo as casas, aí num bairro, a gente percebe de casas assim mais simples, né? Bairro popular também, ali de Porto Alegre. Então, hoje o problema maior está na capital, Chico. A capital está sofrendo demais, capital Porto Alegre. E um problema que tinha sido previsto, né? Anunciado, o próprio prefeito falou que sabia. Mas sabia, mas não fez nada, né? E olha, o Guaíba voltou a ultrapassar os 4 metros. As pessoas estavam começando a ficar aliviadas porque o Guaíba chegou a quase 5, né? Passou de 5, aliás. Aí tinha baixado, estava caindo para baixo de 4, subiu. Está acima de 4 novamente e acima de 4 é caos ainda em boa parte da cidade, ainda mais com as comportas funcionando de maneira equivocada. Aliás, muita gente contestando. Quando o Guaíba caiu o nível na semana passada, baixou o nível, a prefeitura resolveu abrir as comportas para que a água escoasse. E agora não consegue fechar de volta. Não consegue fechar. Então... Nessa hora é que a população de Porto Alegre deve estar pensando, e eu que fui iludido com a tal carne de cachorro, por que eu não votei numa pessoa que pudesse resolver o problema numa hora dessa? Ou pelo menos pudesse estar ao meu lado, dividindo comigo esse problema para a gente ter uma saída. Não, eu voltei iludido que iria comer carne de cachorro, estou aqui atolada nessa confusão, sem prefeito, sem autoridade, sem ninguém para resolver. Apostei no Estado mínimo. Apostei no Estado mínimo, a presença mínima do poder público para resolver problemas. E o Edu Moreira, hoje de manhã, chamou atenção para isso também. Esse pessoal, essas autoridades, parece que apostavam, né, que o Estado não ia agir porque não ia acontecer nada. Quer dizer, só que essa aposta é feita sobre patrimônio dos outros, sobre vida dos outros. Não vai dar errado. O Eduardo Leite tinha até um projeto de embelezamento da área do cais lá, né? Fazer um monte de coisa, tirar um muro. E aí dá nisso. Queria tirar um muro. Eu vi, isso seria uma das maiores barbaridades. Esse muro tem uma solidez, ele foi construído há mais de 50 anos. E ele está lá. Só que ele foi operado de maneira errada. Não por causa... O muro em si, a estrutura, aguentou aquela pressão toda da água. Só que as comportas, né? Tem 14 comportas, se não me engano. Várias delas estavam com vãos. Uma porta de meio metro de vão. De vão. Aí então, a água entra. A água entrou de maneira assim descontrolada por falta de manutenção. Nós vamos falar daqui a pouquinho com a Cristina Serra. Houve protesto, gente, em Eldorado do Sul, na região metropolitana, fica ali do outro lado do Guaíba. Os moradores reivindicam a entrega de cestas básicas em pontos de distribuição. Vamos ver, nós temos aqui o registro do protesto. Vamos liberar as doações! Vocês estão guardando tudo para jogar por fora! Eu volto para a prefeitura para voltar para trabalhar, que Deus cabide de emprego! Ô, João, tá se escondendo atrás deles aí, João! Tá com medo? O João Ferreira já era pra estar fora, né? Tá com medo? O João tá escondendo as coisas porque é do povo! Tem que apoiar! Só para lembrar, esse protesto em Eldorado do Sul, que é uma das cidades que quase que sumiu do mapa. Assim como Cruzeiro do Sul, Mussum, mais no interior, só que Eldorado do Sul ali próximo a Porto Alegre. Ela fica no delta do Jacuí. E onde há também, né, grandes hortas de agricultura familiar do MST. Ali, em Eldorado, próximo? E havia assentamentos ali que foram destruídos pela chuva. E essas hortas abasteciam vários pontos de alimentos orgânicos, fruto do trabalho do MST. O pessoal do MST lá perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu plantação. Produção de arroz ou de outros produtos? Não, arroz não. Arroz é na região de Nova Santa Rita. É mais para o sul, né? Não. É também perto de Porto Alegre. Tá. Pelo que eu fiquei sabendo, perdeu alguma coisa, uma boa parte da plantação de arroz. Mas as casas dos assentamentos foram preservadas e também a área industrial, onde o MST empacota, né, e até exporta esse arroz. Eu tive lá, esse arroz orgânico, que é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Exporta até para a Argentina, para o Uruguai. Isso foi mais ou menos mantido. Estou querendo até ir lá ver isso. Sabe? Assim que for possível, né, Chico? Tem um lado aí
né? E o outro lado é o de Eldorado. De Eldorado. Sul, onde as pessoas... no total, parece que são quase 700 famílias, viu? Que estão desalojadas, desabrigadas do pessoal do MST. E, apesar disso, o MST continua se organizando, fazendo e fornecendo refeições. As cozinhas solidárias, né? Tanto o MST como o MTST. Bom, essas imagens, portanto, em Eldorado do Sul. A gente tem dito, a situação é mais grave até pelo volume de população na capital, em Porto Alegre. E agora nós vamos chamar a Cris Serra para conversar com a gente, tentar tratar um pouco das responsabilidades. Cris, obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico Pinheiro, Chico Sá e todo mundo que está aqui com a gente. Muito bem, Oi, Cris. Olha, fica cada vez mais evidente o descaso da Prefeitura em Porto Alegre, que poderia ter tomado medidas para diminuir o estrago das enchentes. Na última sexta-feira, uma semana antes da volta das chuvas, Cris, engenheiros elaboraram uma lista de medidas a serem adotadas. O documento foi entregue ao prefeito Sebastião Melo e ao Ministério Público. E nada foi feito. A revelação é da Elo Vilela, em matéria no site do ICL. Está aqui, olha, a manchete, para quem quiser mais informações. Olha aí a manchete. Engenheiros, prefeito de Porto Alegre não tomou as medidas que evitariam a segunda enchente. Ele já tinha falhado na primeira, mas não tomou medidas que evitariam a segunda e não alertou a população, Cris. Ontem a gente mostrou aqui, crianças foram para a creche, ficaram isoladas, crianças foram para a escola, famílias ficaram isoladas dentro das suas casas, o pessoal botou móveis estragados na porta de casa porque a prefeitura ia retirar, a água veio e levou tudo e ajudou a piorar a situação. Então, olha, nós temos aqui também o prefeito de Porto Alegre não tomou medida, foi essa manchete que mostramos agora há pouco. Eu queria que você comentasse com a gente, porque antes disso, em 13 de maio, um grupo de 42 engenheiros assinou um manifesto apontando para a falta de manutenção no sistema de proteção, que daí são as comportas, o muro, tudo aquilo que a gente vem falando. Mas eu gostaria de ouvir você sobre isso, Cris. Rodrigo, a população de Porto Alegre, porque nós estamos falando agora especificamente de Porto Alegre e da atuação da Prefeitura, a população de Porto Alegre, digamos assim, deu o azar de estar submetida a uma combinação de fatores que leva a essa situação, eu diria já, de crueldade, o que nós estamos vendo, né, que a população está passando. Porque aí você tem uma combinação de tragédia climática, de fato, há uma tragédia climática, mas soma-se a isso muita incompetência e também um projeto de sucateamento do Estado, do aparelho de Estado, eu quero dizer, do poder público, dos mecanismos, das instituições que a Prefeitura tem para atuar. E, segundo os engenheiros, não somos nós aqui, jornalistas, que estamos dizendo isso. Quem está trazendo essas informações são os engenheiros, né? Então, é muito importante a gente ressaltar isso, né? Para que ninguém venha com aquela história de que há debate politizado ideológico. Não tem nada a ver com ideologia o que a gente está falando agora, aqui. Tem a ver a parte do projeto de sucateamento. Isso sim, tem a ver com uma ideologia que pretende depenar o aparelho de Estado, né? As instituições e os poderes e mecanismos que ela tem de ação numa situação como essa, de emergência. Tem também a incompetência, como eu falei, e isso fica claro nas manifestações, nos documentos que os engenheiros apresentaram. Tanto esse manifesto, como os engenheiros ouvidos na reportagem da Elo Vilela, né? A gente tem aí um problema muito claro, né, não só no sistema de comporta e de comportas e de drenagem, carente de manutenção, né? É o que os engenheiros denunciam. É um problema sério também de manutenção no Departamento Municipal de Água e Esgoto. Então, esse sistema entrou em colapso, veio a primeira onda de chuva e de enchente, de inundação, o rio baixou um pouco, parecia que a população ia ter uma trégua, a meteorologia avisou o que aconteceria, nada foi feito,
e agora a população passa por este segundo momento, né? E é por isso a gente vê a população hoje esgotada, exaurida emocionalmente, como a gente viu naquele vídeo, que não é em Porto Alegre, é em Eldorado do Sul, né? Mas a gente pode dizer com bastante certeza, né, que em Porto Alegre as pessoas já estão à beira também de um esgotamento nervoso. Eu falo isso com certeza porque tenho parentes em Porto Alegre, tenho amigos lá, e esses são os relatos que nos chegam de desolação, de uma sensação de abandono diante de um poder público completamente incompetente, né, diante dessa tragédia que a gente está vendo. Já são 20 dias, mais de 20 dias, né? Não é possível que isso se repita dessa forma. Então, com perdão da imagem que eu vou usar, é a tempestade perfeita, né? Um projeto de sucateamento, de depenar o Estado, somado com muita incompetência e com a tragédia climática. Ô, Cris, só que já vou passar para os Chicos falarem aqui, mas entre as medidas sugeridas pelos engenheiros e que não foram adotadas pelo Sebastião Melo da primeira tempestade até agora, mergulhadores para consertar os diques não foram acionados. Ferrugem e borracha nos diques não foram solucionadas. Bombas não funcionaram. E lembrando que Porto Alegre tem 68 quilômetros de diques. É por isso que o John Wurding, um dos engenheiros ouvidos pela Heloísa Vilela, disse a seguinte frase. A gente tem aqui o destaque da frase que ele falou aqui na matéria que a gente trouxe agora há pouco. O sistema todo falhou. Está difícil para a prefeitura assumir que existe um colapso geral. Ela blinda a real situação. Isso é um engenheiro ambiental, não é uma liderança do PSOL, do PT, Chico Pinheiro e Chico Sá. Rodrigo, Cris, Xará, eu acho que o Sebastião Melo ele tem provado agora, coletiva atrás de coletiva, que ele não tem condições técnicas, nem morais, nem políticas de governar a cidade nesse momento. Ele está completamente perdido, Xará. A única coisa que ele falou até agora foi culpar o Marquesan, o antecessor, culpa e também não resolveu. Ele consegue fazer um diagnóstico em torno do antecessor e fica mais explícito ainda o erro, o conjunto de erros dele, quando ele não resolveu nada do que ele aponta no Marquesan. Então, ele não tem condições nenhuma, Cris, de estar diante da cidade nesse momento. Eu não sei politicamente qual seria a saída. O ideal seria a renúncia. Mas, pelo ideal visto, para quem, né? Não teremos. Não teremos renúncia. Mas o vice dele, Chico, o vice dele é pior ainda. Eu sei, mas né? Então... seja o que for. Então não adianta. Sai, testa o outro, cai de novo. Não, o que adianta é chegar logo outubro, né? Não dá para. E que não haja chuva em setembro, como teve ano passado. Aí é o ideal. Em outubro, e que a população do Rio Grande do Sul vote no novo prefeito. Né? Não do novo, hein? Estou falando do novo, não. O novo. Sim, não do novo. Não do novo, porque o novo já viu também a que... gente exibiu aqui um vídeo de campanha do Sebastião Melo, ele dizendo assim, com todas as letras, que se o prefeito não trabalhar, troque de prefeito. Vai ser o caso em outubro. Esse vídeo aí. Olha, gente, além da insensibilidade, da incompetência do prefeito, a gente tem também insensibilidade nos alguns setores empresariais, né? Foram muitas as imagens que a gente viu ao longo dos últimos dias de animais salvos na enchente, né? Aquela imagem do cavalo, vários cães, gatos. Só que a Cobase, uma rede gigante de pet shop, deu em São Paulo, tem no Brasil inteiro. Deu um péssimo exemplo em Porto Alegre. Durante as enchentes, os computadores foram levados para o andar de cima, onde a água não chegava. E os animais, muitos ficaram no andar de baixo e morreram afogados. A informação é da delegada Samié Salé no UOL. A gente trouxe aí a manchete. Então, Cris, é um negócio impressionante, né? É uma loja que ganha dinheiro com essa história da sensibilidade que as pessoas têm mesmo, de ter o seu bicho, o seu animal, uma ligação com a natureza, para quem mora na cidade, às vezes essa ligação com o bicho, com o animal, né? Como é que você viu essa notícia? É impressionante que uma empresa que ganha dinheiro com os animais, deixa os animais morrer no meio de uma enchente dessa.
Vamos lá. Eu tenho uma questão até, digamos assim, anterior a esse cenário específico que a gente está vendo, que acabou de ver aí essas imagens. Essa loja Cobasi tinha dentro dela e morreram afogados pássaros, peixes e roedores, né? Eram essas 3 espécies que estavam na loja e que, segundo as informações da polícia, não foram levadas para um andar, para um nível mais alto dentro da própria loja, que seria o mezanino, para onde foram levados equipamentos. Eu tenho uma posição totalmente contrária à venda, ao comércio de animais. Por isso que eu disse que eu tenho uma questão de princípio anterior. Então, assim, eu olho uma situação dessa, já é um absurdo tão grande, mas eu tenho que me reportar a essa coisa anterior, entende? Por uma questão de princípio. Eu acho que não deveria existir comércio de animais de estimação. Tem animal de criação, né? Que, enfim, o ser humano se alimenta de animais. Mas o animal de estimação não deveria existir esse comércio. Eu acho isso acho isso bárbaro, acho uma coisa bárbara. O ser humano, que se julga uma espécie superior, né, comercializar animais que ele, por capricho, quer ter como companhia. Então, isso eu acho errado e por isso me choca muito uma situação como essa, né? Eu tenho cachorro, eu já tive peixe quando era criança, já tive gatos, mas sempre animais. O peixe não, o peixe foi comprado, mas os animais que eu tive e tenho ao longo da minha vida sempre foram, ou ganhei, ou, enfim, adotei, encontrei na rua e trouxe para casa. Não comprei, porque sou contra comércio de animais. E, um detalhe, o comércio de pássaros e peixes. Pássaro morrendo afogado, você imagina que loucura. Certamente estavam presos, os pássaros, a água subiu e morreram. O pássaro não pôde nem voar para fugir da enchente. Você vê que loucura. Não, Chico, pássaro engaiolado, por si só, já é uma imagem que me choca, né? Engaiolado, dentro de uma loja, depois na água? Afogado. Entende? Então, enfim, mas é isso, mas mostra, só para encerrar, vocês desculpem se eu falei aqui muito sobre isso, mas é porque eu queria contextualizar minha posição. Enfim, vocês desculpem, até me perdi. Não, Cris, imagina. Não, era isso mesmo. Assim, a gente queria trazer esse absurdo da Cobasi, mas você trouxe uma questão anterior, talvez que nem devesse existir esse comércio, e o resultado, no caso dessa enchente, foi Embora eu não seja digno do próprio nome... Não, era isso. O que eu queria dizer era exatamente isso. Então, se você trabalha com animais, se você faz comércio com animais, imagina se você vai se preocupar com esses animais, né, na hora ali do desespero, da corrida, para salvar as coisas, enfim. Agora, ainda assim, eu quero só trazer um pontinho aqui para a gente também refletir, ter cuidado, porque essa é uma informação que veio da polícia. A polícia, a autoridade policial, em princípio a gente confia na informação que vem da autoridade policial, mas a própria empresa, aí uma ponderação, a própria empresa diz que ela levou lá para cima alguns equipamentos, 4 equipamentos importantes, e que não conseguiu levar mais nada, inclusive os animais. Estou falando isso em função da explicação que a empresa deu. Que não conseguiu levar mais nada em função da urgência de todo mundo se retirar do local, dos empregados saírem, né, numa situação de muita tensão e tudo mais. Tanto é assim que a empresa também perdeu muitos equipamentos. Então, é a explicação que a empresa dá, mas, de qualquer maneira, fica aqui também a seguinte questão. Chegaram a levar 4 grandes equipamentos para o mezanino. Por que não levar primeiro os animais e deixar os equipamentos para depois? Enfim, a gente sabe que uma situação como essa é um atropelo, né? As pessoas tomam decisões ali, às vezes, né, atabalhoadamente, enfim.
Mas eram essas as ponderações que eu queria trazer. Muito bem, a gente tem imagens de agora há pouco, durante a tarde, de como é que está o Paço Municipal no centro de Porto Alegre para ter uma dimensão da situação. Nesse momento, assim, o centro de Porto Alegre tem partes assim lindas, né? Ali onde tem o mercado, depois você sobe um pouco, tem ali a área da Assembleia Legislativa. Essa não foi atingida pela chuva, mas a parte baixa ali, né? O mercado, é essa área que está atingida no Paço Municipal. Continua com muita água, então a gente percebe que vai ser um fim de semana longo, difícil e frio para os gaúchos que vivem na capital do estado. Chico. Eu queria só dar um pitaco ali nessa questão dos animais. Falando longe de ser digno do meu próprio nome, que me chamo Chico Pinheiro, mas é Francisco de Assis. Né? O santo dos animais. Eu não sou santo, nem sou dos animais. Né? Mas eu fico pensando o seguinte, o ser humano que não cuida e que maltrata animais, jamais vai cuidar. Você acredita que esse ser humano vai cuidar de outro ser humano? Provavelmente não. Se ele maltrata animal, ele tem o coração ruim, sabe? Quando você vê essas tragédias, a primeira coisa que você viu aí, das famílias se salvando, foram crianças sendo salvas e animais nos telhados, animais desesperados. Né? Me lembrou, e eu citei hoje de manhã, porque a mim me comove muito, é da minha geração, é lá dos anos 70, uma música do The Carpenters, não sei se vocês se lembram, Bless the beasts and the children. Abençoe as feras, os animais e as crianças. Eu vou ler só um pedacinho aqui. Né? É uma espécie de uma oração. Procurem aí, Carpenters. Bless the beasts and the children. Abençoe as feras e as crianças, pois neste mundo elas não têm voz, elas não têm escolha. Abençoe as feras e as crianças, porque o mundo não poderá nunca ser o mundo que eles veem. Ilumine os seus caminhos quando a escuridão cercar. Dê-lhes amor, faça-o brilhar ao redor deles. Abençoe as feras e as crianças, dê-lhes proteção para as tempestades. Mantenha-os salvos, mantenha-os aquecidos. E isso com a melodia lindíssima, né? Quer dizer, é uma oração por esses dois tipos de vida que são os mais fragilizados nesse momento. São as crianças que não sabem o que está acontecendo, e os animais que não sabem. É o caramelo em cima do telhado, são os cachorrinhos tentando subir no telhado e não conseguem. E milhares que morreram, né? Porque nessa hora, você procura, as empresas estão preocupadas com patrimônio, com computadores, com não sei o que, cachorro. Essa empresa acabou de fazer uma fusão com outra gigante, ela está preocupada com as cifras que a gente vê no noticiário econômico e não com... Eu recomendo Carpenters. Bless gostava muito do Carpenters. É a dica de sexta-feira aqui do Chico Pinheiro. Bom, eu queria agradecer... Fala, Cris, você queria completar, né? Tem até os Carpenters aí no ar, é isso, Chico? A produção foi rápida. Emocionante. Banda maravilhosa. Fala, Cris, você queria completar? Eu só queria lembrar também que o Gandhi tem uma frase sobre isso. Eu não lembro exatamente a frase, mas o que ele diz é que você consegue medir ou avaliar o grau você consegue avaliar o nível civilizatório de uma sociedade pela maneira como ela trata os animais. É isso. A grandeza de uma nação, nos diz aqui o Ricardo, que é um estudioso, o Ricardo, nosso editor, um estudioso e um admirador também do Gandhi. Cris, obrigado pela sua participação aqui ao vivo, mais uma vez com a gente, sempre às sextas-feiras aqui no ICL Notícias, segunda edição. Até a próxima, um bom fim de semana para você. E o Irucumaçaca. Peraí, deixa só a Cris se despedir, Chico. Sim. Desculpa. Obrigado, Cris. Tchau, gente. Bom domingo. Beijo, bom fim de semana. Valeu. Obrigado. Porque eu estou vendo aqui o Irucumaçaca, lembrando que além das crianças, dos animais, tem os idosos. É isso também. Não, na moral, não. Eu estou falando de idosos que estão lá, que estão envoltos na enchente. Mas valeu. Desculpe. Tchau, Cris. Obrigado, Cris. Obrigado, querida. Muito bem. Bom, gente, nós vamos aqui mudar um pouquinho de assunto, porque tem uma denúncia seríssima trazida pelo jornalista Paulo Motorim. E envolve a extrema-direita. Nós começamos aqui o programa falando como a extrema-direita passa vergonha nos últimos dias no Brasil. Seja o
o Kim Kataguiri apanhando lá do Haddad, seja a Carla Zambelli pedindo ajuda para o Elon Musk, seja agora o Mourão fugindo. Ele deu uma de general camuflado, só que ele está camuflado para não ter que atuar ali para ajudar os gaúchos que o elegeram na enchente. Então, boa noite, Motorim. Você vem falar de um outro aspecto da extrema-direita, que não é a extrema-direita passando vergonha, mas passando grana para lá e para cá. Boa noite, eu vou aqui fazer um resumo da tua matéria e da tua denúncia, você depois explica aqui pra gente, tá bom? Boa noite. Combinado, boa noite, pode ir lá, Rodrigo. Vamos lá, uma reportagem do Intercept ajudou a levantar a hashtag Bananinha Corrupto no Twitter. Olha aí, ó. É que o Partido Liberal, a legenda da família Bolsonaro, do ex-presidente, dos filhos, repassou recursos do fundo partidário para um sócio de Eduardo Bolsonaro. Está aí a manchete. PL usa fundo partidário para pagar sócio de Eduardo e organizador do CEPAC no Brasil. O que é o CEPAC? É aquela organização de extrema-direita que faz as reuniões do Milei, do Chega português, do Vox espanhol, da Hungria, essa turma toda da extrema-direita pelo mundo. Não foi pouco dinheiro, não, o Motorim trouxe. É o que mostra a reportagem do Intercept, assinada por ele, e que conversa com a gente nesse momento. Explica pra gente qual que foi a jogada. E é legal, o Partido Liberal pode mandar esse dinheiro para o amigo do Eduardo Bolsonaro, para o sócio, para financiar encontros internacionais da extrema-direita? Boa noite de novo, Motorim. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico Pinheiro, Chico Sá. Uma honra estar aqui com vocês. Bem, essa reportagem surge de uma percepção que eu acho que vocês três compartilham, de que há acontecendo no país nesse momento, em primeiro lugar, um recuo do Alexandre de Moraes, que, por exemplo, não considerou uma contravenção à medida cautelar as 2 noites na Embaixada da Hungria que o Bolsonaro passou, e que há uma retomada da força do bolsonarismo nas redes e na política institucional, de certa forma. A gente viu o julgamento do Moro no TSE, uma reorganização dessa direita e de uma percepção de que isso parte de uma articulação internacional, de que o Partido Republicano nos Estados Unidos, de que o Elon Musk e de que diversas figuras da extrema-direita ajudaram a esse renascimento, que eu não espero que seja muito longínquo, mas que existe do bolsonarismo no debate público. As viagens internacionais nos chamaram bastante atenção e a gente passou a lançar um olhar para o próximo grande momento que essa articulação internacional da extrema-direita vai ter, que vai acontecer no Brasil em julho, que é o CEPAC, que é esse, como você disse, um encontro internacional da extrema-direita que reúne grandes líderes políticos. Ele vai acontecer em julho, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e a gente foi tentar entender como que a extrema-direita estava organizando recursos para organizar um evento tão grandioso. A gente sabe que eles têm uma rede de empresários que desde o início do bolsonarismo está muito alinhada, financiando, mas tentamos ali com a lupa tentar descobrir como que eles estão organizando. A gente já está acompanhando várias publicações nas redes sociais, convidados confirmados, e fomos seguir esse dinheiro, né? E encontramos na prestação de contas do Partido Liberal, partido do Bolsonaro, um pagamento de 160 mil para Sérgio Cabral Santana, que é sócio do Eduardo Bolsonaro em uma ONG, que, vejam só vocês a ironia, a sigla é ICL, mas não tem nada a ver com ICL, obviamente, é o Instituto Conservador Liberal, que é um instituto criado pelo Eduardo Bolsonaro, que tem como principal incumbência, praticamente a única coisa que esse instituto faz é organizar o CEPAC desde 2021, ele acontece no Brasil desde 2019, mas em 2021 essa organização toma conta, e a pessoa que divide com o Eduardo Bolsonaro a sociedade, o comando desse instituto é esse Sérgio Santana, que recebeu esse pagamento, a título de consultoria jurídica. Ou seja, você perguntou se tem alguma ilegalidade ali. Teoricamente, o fundo eleitoral ele é, né, dinheiro público e serve para as atividades cotidianas, o que é muito vago, acaba abrindo espaço para muitas coisas. O que a gente está tentando entender é se essa verba de consultoria jurídica foi mesmo para uma consultoria jurídica ou se está bancando a título de consultoria jurídica um outro tipo de serviço. Fizemos uma busca em processos judiciais, não encontramos nenhum processo em que Sérgio Santana defende o PL,
E essa consultoria jurídica, perguntamos tanto para o partido quanto para o advogado, eles não souberam responder a que se presta. A nossa interpretação é de que esse dinheiro pode sim estar sendo usado para bancar esse evento que é conhecido por ataques à democracia nas edições brasileiras. Existe desde a década de 70 lá nos Estados Unidos, mas cada vez mais radicalizado a partir da emergência de novas figuras como Trump, como Milley. Então, é um evento que claramente afronta o Estado Democrático de Direito usando o dinheiro do próprio Estado, né? Então essa é a ironia que a gente tenta colocar, o partido que se diz ultraliberal, ultraconservador, usando o próprio Estado brasileiro para fazer essa articulação anti-Estado, antidemocracia. Ótimo, Paulo, parabéns por mais esse furaço aí de reportagem. Meu caro, assim, eu dei uma olhada na toda a regulamentação, a papelada da Justiça Eleitoral em relação a esse recurso, ou você encontraria um processo em que esse advogado defende o PL e tinha que ser o PL, ou é muito ilegal. É completamente absurdo, é desvio de recurso para bancar esses encontros. Teria que ter, o partido teria que justificar, não, contratamos esse advogado porque estava numa enrascada aqui eleitoral do PL e contratamos e está aqui o honorário dele, ele recebeu tanto. Se não tem isso, é uma mutreta sem tamanho. E não tem, né? Vocês não encontraram na prestação de contas, a princípio, né, Botorim? Você está financiando a extrema-direita internacional. Com dinheiro do Estado brasileiro. Pronto, é só isso. Mas é claro, as maracutaias não deixam rastros fáceis, né? Estão sempre bem escondidos. Mas é um descuido deles. Quando, sei lá, se quer fazer uma mutreta mais organizada, pega lá faz uma lavagem lá mostrando que houve uma causa jurídica que esse cara defendeu no PL. Nem isso. O que o PL responde, Motorim, para você? Qual que é a justificativa? É consultoria no genérico, assim? Exatamente. Por hora, a prestação de contas completa só precisa ser entregue no final do ano. Por hora, só entrou ali no sistema o valor e a gente foi atrás tanto do PL quanto do advogado, fui atrás do Eduardo Bolsonaro também em si, do próprio Instituto Conservador Liberal, ninguém nos respondeu. O que eu pude pesquisar, né, a gente sabe que os sistemas de consulta processual são públicos e a gente pode buscar pela OAB do advogado, né? No STF, Sérgio Santana não defende o PL. No TSE, não defende o PL. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde a OAB dele está emitida, não defende o PL. Então, a gente está começando a entender que ou uma consultoria jurídica muito específica, que eles precisam explicar, ou que, de fato, esse dinheiro está sendo usado para uma figura que passa a maior parte do tempo trabalhando para o CEPAC. Então, acho que é legal de notar, a gente vai lá nas redes do Instituto Conservador Liberal, os únicos posts são apresentados pelo Sérgio Santana, gravando vídeo, viajando o país para ir confirmando esses convidados. Então, é uma pessoa que está dedicada a esse evento radical de extrema-direita que está recebendo esse valor. Não me parece que ele tenha tempo para atuar em grandes causas. Vamos lembrar também que o PL tem como advogado, e isso a gente também pode consultar na prestação de contas, além do Fábio Van Garten, além do Dr. Paulo Cunha Bueno, que são advogados supostamente mais prestigiados, outros escritórios, especialistas em direito eleitoral, em direito partidário, que fazem sentido estar recebendo um valor grande de uma sigla. Não é o caso do Sérgio Santana, que não tem grandes casos em seu currículo, pelo contrário, o currículo dele, o grande feito, são 2 anos de trabalho com o ministro Abraham Weintraub, do Ministério da Educação do Bolsonaro. Então, não se trata de uma grande banca jurídica que poderia ajudar o partido. Pelo contrário, é o sócio do Eduardo, é alguém conectado a essas articulações internacionais tão perigosas que o ICL debate tanto aqui, né? Falo em articulação internacional, já me vem o Castro Rocha aqui na cabeça, com aquele discurso magnífico, eu não chego nem perto, mas a gente está tentando buscar pistas para que que esses nossos teóricos, como o Castro Rocha, e para que os nossos debatedores, como vocês no ICL, tenham mais elementos para a gente entender coletivamente, como sociedade, como isso está se financiando, né? É um projeto claro de ataque à democracia no Brasil, que está em curso, e o jornalismo serve um pouco para isso, né? Não, perfeito, Motorim, mas cada um tem o seu papel. Veja, você puxou uma pena
e pode estar vindo uma galinha inteira. Depois o Castro Rocha vai analisar que galinha é essa. Mas quem puxou a pena é você. Então tem o trabalho do repórter e tem o trabalho do professor, do analista e da gente aqui que debate e levanta esses temas. Então parabéns pela reportagem. Vamos continuar de olho. Vamos ver se vem a mão. De repente ele dá uma explicação, mas eu estou achando que você puxou a pena e encontrou a galinha, que é o encontro da CEPAC, Chico. Paulo, mas o que você levantou é suficiente, né, para mobilizar, inclusive, o Ministério Público. O Ministério Público Eleitoral. Deveria ir atrás. O Procurador de Justiça, tendo conhecimento do que está publicado, isso é público, né, é dever dele entrar nessa história, nessa parada. E perguntar. E o Ministério Público perguntar e investigar. É isso. Ou buscar outras formas de investigação. E descobrindo que há uma maracutaia e punir os responsáveis. Pô, já vivem desse fundo público Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, agora ainda estão... É como se não bastasse, com salários altíssimos. Do público. Ô, Chico, viagens bancadas. Quem da família Bolsonaro, pergunta geral, vive de outra forma. Jair Bolsonaro, 01, 02, 03, 04, né? Quem já trabalhou em algum lugar que não fosse lugar de dinheiro público? Todos eles. Nenhum. Ah, não, tinha uma loja de chocolate, esqueci, né? Você está sendo maldoso porque teve a loja de chocolate que rendia muito dinheiro, né? Rendia. Era Páscoa todo dia lá. 51 imóveis com dinheiro vivo. Páscoa. A família Bolsonaro, ninguém jamais trabalhou em algum... Gostam muito de iniciativa privada, mas nunca trabalharam em iniciativa privada. O Estado mínimo para os outros. Gostam muito do Estado mínimo para os outros, mas para a gente o Estado máximo, que caiba a família inteira. E agora tem a família estendida da extrema-direita mundial. E já estão jogando aí o 05, né? O Jair, vai ser 04, para ser candidato, para já começar com a boquinha lá em Camboriú. É isso. Aliás, onde vai ter o encontro da CEPAC, né? Vai ser. Aqui no Brasil, em Camboriú. Onde isso. O 04 já tá penetrando para ser vereador, para mamar mais um pouquinho nas tetas do Estado. Isso é a família. Muito bem. Eu queria então agradecer o Paulo Motorim. Parabéns pela reportagem. Parabéns, quando você tiver novidade, você nos avisa para a gente trazer aqui também no ICL Notícias. Valeu, Paulo. Bom fim de semana para você. Obrigado, Pode deixar. Bom fim de semana para vocês. Só dizer para o Chico que pode juntar todos os jornalistas investigativos da casa aí, Demore e Dalpiva, eu ajudo. E eu acho que a gente não acha essa CLT assinada da família Bolsonaro. Não tem. Bom fim de semana para vocês, gente. Também é saber quem seria o maluco de contratar um cara desse, né? É isso. Eles nunca viram aquela clássica carteirinha azul do Ministério do Trabalho. Nunca viram. Cara, por que em vez do 04 ir trabalhar lá em Camboriú, Santa Catarina, por que o velho da van não contrata ele com carteira assinada para trabalhar, para vender na loja da van? Não, mas aí ser gerente, sei lá o quê. Se quê. botar o azulzinho daquele, tem alergia. Tem alergia. Fora que ele vai fazer uma confusão no balancete da loja, que eu posso imaginar, né? Ele tem essa mania também. Pessoal, daqui a pouco nós vamos falar sobre a denúncia seríssima que Eduardo Moreira trouxe no ICL Notícias primeira edição, a questão da possível manipulação no relatório Focus. E isso ensejou, deu a desculpa para que a turma do Campos Neto, Banco Central, segurasse os juros lá em cima, né? Então, o Eduardo Moreira falou disso, nós trouxemos um resumo aqui no começo do ICL Notícias, segunda edição, e daqui a pouco o Luiz Nassif vem para a gente destrinchar um pouco mais esse tema. O que está por trás dessa decisão em que os bancos ali, não, estamos prevendo que a inflação vai subir de uma hora para outra. E com isso, deram o mote para o Banco Central segurar a queda de juros. Mas antes do Nassif e antes desse tema, de voltar a esse tema, notícia internacional. O governo de Israel confirmou a morte do brasileiro Michel Nizenbaum, que estava desaparecido desde o ataque do Hamas em 7 de outubro. O exército israelense recuperou o corpo de Michel e mais 2 desaparecidos, portanto, eles estavam sequestrados pelo Hamas, estavam na faixa de Gaza. Os militares informaram que o brasileiro foi morto por integrantes do Hamas durante o massacre de 7 de outubro, que fez mais de 1.200 vítimas. Israel afirma, mas ele estava como refém ou ele foi morto já no ataque? Eu fiquei aqui na dúvida agora com essa informação. Ele teria sido morto em outubro. Ele teria sido morto no próprio ataque. Então ele não chegou. A informação é que ele teria sido levado para Acho que um dia depois, ele está numa estrada, e morre, né? Mas foi naquele período. Mas ele era refém. Não, ele não chegou a ficar, ficou muito pouquinho como refém e morre logo no começo. Então, havia esperança de que ele estivesse como refém, mas na verdade ele morreu provavelmente ainda no começo das ações. Israel afirma que cerca de 100 reféns continuam em poder do Hamas e que 30 corpos até hoje
não foram recuperados, né? Só para a gente lembrar que a família do Michel chegou a se encontrar com o presidente Lula para pedir um esforço para que o Brasil pressionasse, para que ajudasse a encontrá-lo. E agora vem a notícia de que encontraram o corpo. Infelizmente, o governo brasileiro se pronunciou também já, lamentando profundamente a morte de um brasileiro que morava em Israel e foi vítima desse ataque. Só para de Niterói, ele. Ele era de Niterói. Né? E no mesmo dia, a Corte Internacional de Justiça determinou a interrupção da ofensiva militar de Israel que está acontecendo em Rafah, na faixa de Gaza. Que está acontecendo em Rafah. A Corte Internacional determinou que Israel interrompa esta ofensiva. Israel não está dando a menor bola para a Corte Internacional. Isso vai ter consequência lá na frente. Se o Netanyahu cair, ele vai ter que responder por isso. Claro, se os Estados Unidos permitirem, porque os Estados Unidos estão pressionando as instâncias internacionais para que não punam o Netanyahu, mas a pedido de que ele seja preso, inclusive, já pela Corte Internacional. O principal tribunal da ONU pediu também a libertação imediata e incondicional dos reféns que estão em poder do Hamas. A Corte tem meios para obrigar Israel, não tem meios, aliás, a cumprir essas ordens. A decisão apenas se soma à pressão internacional contra o governo do Benjamin Netanyahu. E para completar, quem que é um personagem importante em todo esse enredo ali na corte? Um sobrevivente do Holocausto, Chico Sá. De 94 anos. 94 anos. Ele ajudou o Tribunal Penal Internacional a pedir a prisão do Benjamin Netanyahu. Theodor Meron. Ele está entre os 6 especialistas que ajudaram o procurador-chefe do tribunal a formular a acusação de crime de guerra contra o primeiro-ministro israelense. Meron nasceu na Polônia, passou parte da infância e adolescência em campos de concentração nazistas. Depois de perder a maior parte da família, cresceu em Israel e se tornou consultor do Ministério das Relações Exteriores. Ele foi um dos primeiros especialistas a se posicionar contra a construção de colônias israelenses em territórios conquistados na Guerra dos 6 Dias. Olha só, um judeu que teve na mão dos nazistas e com essa posição firme contra o Netanyahu, Chico. E é um dos maiores especialistas do mundo em direito humanitário internacional. Não é assim, ele tem uma história bonita, essa biografia incrível, né? Estava lá, polonês, juiz, e esteve no campo de concentração, volta agora, tem essa participação incrível, e não é qualquer um, ele é alguém para ser consultado em uma hora dessa, assim, ele é autoridade nessa história. Uhum. Mas poderia, pela origem, no mínimo, ser... contemporizar. Ou ser moderado, digamos assim. Não, firmeza total com a história. Eu achei um personagem impressionante, né? Impressionante. Só falta Netanyahu acusá-lo de antissemitismo. Vai ser o próximo passo. Esse é antissemita. Será que ele vai... Que sofreu tanto. Que foi o que ele fez com o procurador. O procurador que teve à frente da ação foi chamado de antissemita pelo Netanyahu. Só que um dos assessores do procurador é esse judeu que viveu em Israel, viveu em campo de concentração e ajudou a dar elementos para esta ação contra o Netanyahu. Nós vamos Olha, o Luiz Nassif, eu tenho informação que ele já está chegando aqui para falar com a gente sobre esse escândalo, né? Essa denúncia feita pelo Eduardo Moreira em relação ao Banco Central e ao Boletim Focus. Nós vamos falar já com o Luiz Nassif sobre isso, mas agora rapidinho aqui, gente. Está terminando a promoção dos 2 anos do ICL Notícias. Hoje é o último dia. Nós estamos nessa campanha para ajudar a manter essa equipe toda aqui, a gente no estúdio, a turma da técnica, a redação, Luiz Nassif, que hoje faz aniversário, daqui a pouco está com a gente, Cris Serra, Guilherme Amado, é uma equipe incrível, Leandro Demore, Heloísa, Roberta, o Lindener Pareto, a Gabi Varela, a Vivian, o Misael, o Guga Noblar, o André Campedelli, a Débora, olha, esse aqui é o time de vídeo, o William De Luca, a Juliana Dalpifa, é muita gente, o Edu Moreira, não posso esquecer do Edu Moreira, né? Então, para manter essa turma toda aqui, sabe quem que ajuda? Quem é membro do ICL, do Instituto Conhecimento Liberta, pagando uma mensalidade. E você paga, ajuda a manter a equipe aqui e a gente tem independência para falar sobre banco, sobre falcatrua no sistema financeiro, porque a gente não tem patrocínio de banco. Vire membro do ICL, que daí você ajuda a manter isso tudo funcionando. E tem vários benefícios, você tem várias atrações novas. No ICL, na plataforma do ICL, Dossiê Marielle. É uma das novidades que está lá na plataforma. A aula exclusiva com Evgen Morozov sobre as Big Techs.
o meu curso de Lula, Bolsonaro e de volta a Lula. Nós vamos já lançar a primeira aula já na semana que vem. E estão rolando os papos com jornalistas aqui do ICL Notícias lá na plataforma. Um bate-papo para você conhecer melhor a turma do ICL Notícias. Aqui, alguns deles já aconteceram. Hoje, sexta-feira, Chico Alves e Lindener Pareto. Daqui a pouquinho lá na plataforma você bate um papo com os dois na sexta-feira. E hoje, né? Também conhecido como hoje, às 8 horas da noite. E na segunda-feira ainda tem mais um último bate-papo para encerrar esta série com a Débora Maganha e o André Campedelli, nosso time de economia. Vamos adiante, né? Você também tem a possibilidade de virar sócio do Clube ICL, com isso ter desconto em várias atrações. Armazém do Campo, Autonomia Literária, Jacobina, são as novidades, mas o clube tem muito mais atrações, né? Se você puder, vire membro solidário. O que é o membro solidário? É aquele que paga para ele e paga um pouquinho a mais. E aí, quem não pode pagar, também acompanha e tem todo o conteúdo do ICL. Se você virar membro solidário, hoje é o último dia, hein, para promoção. Você ganha esses presentes exclusivos aqui para novos membros solidários. O meu livro, a segunda edição, revisada e atualizada, de Lula, Bolsonaro, Combates na Internet, que conta a trajetória do Brasil nos últimos 15 anos e todo esse debate da comunicação, os blogs, os canais do YouTube, a resistência dos canais progressistas. Tem também o livro do Morozov, né? Você ganha nesse pacote, e 35% de desconto, Chico, no Sou ICL. Você pode usar depois na lojinha para comprar os produtos. souicl.com.br, que você tem camisetas lindas como essa aqui do Graças a Deus, hoje é sexta-feira. A sua, garoto. O seu bordão virou camiseta, né, Chico? Tem mais dois aí que vão sair. Vai sair a camiseta da Coragem, hoje é segunda-feira, e a camiseta Suave na Nave, no meio da semana, quarta-feira. Sensacional. Esse é o nosso querido Chico Pinheiro. Você ganha também o certificado digital de membro solidário. São os presentes exclusivos. Hoje, último dia, olha ali, QR Code na tela. Você pode aproximar o seu celular e já fazer todo o processo e virar membro solidário, se você puder. Ou então vai no icln2.com.br, icln2.com.br e também vira membro aqui do ICL. Vamos aqui para a nossa última tela, aqui só para a gente encerrar. Com isso, a gente faz o chamado para que você aproveite esse último dia, já essa aqui é a última, que você aproveite esse último dia comemorando os 2 anos do ICL Notícias e que venham muitos outros anos aqui do ICL Notícias e também do ICL com tanto conteúdo para que você possa aproveitar nos momentos em que você não está acompanhando o nosso noticiário, claro, né, Chico? Claro. Muito bem, garoto. É isso. Vamos adiante. souicl.com.br, você está na lojinha do ICL. Tem boné também, viu? Tem boné, vai lá. Tem bonézinho, tem branco, tem preto, tem azul. Muito bem. Olha, como a gente prometeu, vamos voltar para o nosso tema do escândalo dos juros. Eu vou chamar aqui o Luiz Nassif, só que antes dele falar, eu já vou apresentar aqui o assunto, tá, Nassif? Foi um assunto levantado pelo Eduardo Moreira hoje cedo, no primeira edição, no ICL Notícias primeira edição. Depois o nosso querido André Roncalha reforçou isso também nas redes sociais, batendo firme também nesse mesmo tema. O ICL revelou um escândalo de manipulação no Boletim Focus, um possível escândalo, que é utilizado o boletim para a definição da taxa básica de juros. O Nassif vai conversar com a gente já sobre isso. Mas o Eduardo Moreira denunciou que alguns bancos, se valendo da condição do anonimato, porque eles dão as informações do Boletim Focus sem dizer quem são, né? Elevaram a expectativa de inflação, aparentemente, só para que o Banco Central tivesse a desculpa de segurar, de reduzir o ritmo de cortes da taxa Selic, como vinha acontecendo. O BC, comandado por Roberto Campos Neto, leva as projeções do Boletim Focus em consideração na hora de definir, né, as taxas de juros. Hoje, no ICL Notícias, primeira edição, Eduardo Moreira revelou a discrepância nas projeções de inflação feitas pelos bancos de um mês para o outro. Vamos acompanhar esse trecho do Eduardo Moreira. Isso aqui é o relatório do Focus no dia 22/4, um mês atrás, e no dia 17/5. Expectativas para variação da inflação. 2025, 2026, 2027, 2028. Qual era a mínima expectativa para 2026? 3. Qual é a mínima para hoje? 3. Qual era a mediana? 3,5. Qual era a mediana? Perto de 3,5. Qual era a média? 3,54. A média aumentou bastante. Mas calma aí, os outros se mantiveram, então não foram todos os analistas que pioraram.
o que aconteceu? Olha o escândalo. Algum ou alguns bancos pegaram e meteram 8% de inflação só para puxar a média para cima e fazer confusão no mercado. Olha, essa foi a primeira parte da explicação do Eduardo Moreira, que a gente já tinha até passado no começo do programa, mas estamos trazendo de volta o contexto. Depois o Edu sugeriu que essa ação orquestrada parece ter sido combinada com alguns veículos de comunicação para atacar a equipe econômica do presidente Lula. Vamos ver esse trecho também. Os caras de pau, como é anônimo, os caras falam o seguinte, mete 8 lá. Mas calma aí, era 5 o máximo. Não, pode meter 8. Mas vai pegar mal, não é anônimo. Porque se a gente meter 8, a gente garante aqui, ó, se a gente sair de 4,5 para 8, se a gente sair de 5 para 8, é dobrar, irmão, quase. Se a gente fizer isso, a gente vai elevar a média. Se elevar a média, dá a matéria de jornal. Cai todo mundo na matéria de jornal, a gente enfraquece o Haddad, enfraquece o Galípolo, enfraquece os caras do Lula, enfraquece toda a área econômica do governo. Olha só, isso foi a explicação que o Edu trouxe de manhã. Chico Sá, Chico Pinheiro, Luiz Nassif, a gente quer muito ouvir o Nassif. O que confirma a atitude enviesada de alguns bancos é um outro boletim, parecido com o Focus, só que elaborado pela Broadcast. O que acontece é que nessa pesquisa da Broadcast não existe anonimato. Sim. Aí cada banco tem que declarar suas projeções. E lá, na da Broadcast, você não vê nada perto dos 8%. Tem ninguém no 8%. Não tem ninguém no 8%. Então, quando eles dão a cara e tem que falar, eu sou o banco X, o banco Y, aí ninguém vai para o 8%. No levantamento da Broadcast, a expectativa de inflação para 2026 não passa de 4,03%, que é o que estava antes. Então, por causa disso, o ICL entrou com um pedido via Lei de Acesso à Informação para saber quais as projeções apresentadas por cada banco no boletim Focus. Bom, quem comenta isso com a gente agora é o Luiz Nassif. A gente está prometendo desde... Antes de qualquer coisa, Nassif. Boa noite, Luiz Nassif. Parabéns. Parabéns, Luiz Nassif. Parabéns. Feliz ano novo, que hoje é o seu dia. A gente está sabendo disso. Você merece todos os abraços. É isso. E os nossos festejos. É isso. Eu estou saindo do inferno astral aí, viu? É isso. O Brasil não. O Brasil não, Nassif. Banco Central não deixa. Mas hoje, ainda no inferno astral, eu fiz um xadrez sobre o Brasil que, nossa senhora, dá um desânimo danado, viu? Mas essa questão do Focus aí, o jogo começou um pouco antes. O jogo começou com aquela palestra do Roberto Campos Neto, lá em Nova York, acho que foi para o Banco BTG Pactual, onde ali ele dá a senha para a inversão das expectativas. Porque como que acontece com as expectativas? Os bancos eles vão criando aí as suas projeções. Qualquer projeção para 2026, 7, 8, seja 10, 15 ou 5 ou 2, é chute. É chute. É chute. Mas influencia a formação de taxa de juros. Então, o que tinha? Você tinha um quadro geral, calmo lá fora, um quadro geral de contenção da inflação aqui, tudo montadinho para prosseguir na queda de 0,5% da taxa Selic. Daí você teve um momento de rumor aí em cima das taxas de juros americanas que se dissipou no dia seguinte ou no outro dia. O Campos aproveitou esse momento para traçar um quadro não otimista da situação. E daí o que acontece? Toda essa manada do mercado financeiro, que opera as taxas de juros, elas convergem para o que pensa o presidente do Banco Central. Porque não interessa para eles acertar ou errar a projeção de inflação. O que interessa para eles é acertar o que o Banco Central vai fazer, certo ou errado. Ou seja, se eles acertam no erro do Banco Central, eles ganham também. Então, o Campos começou ali. Daí você tem esse ponto aí escandaloso que o Edu Moreira levantou aí, dessa taxa de inflação de 8%. Isso aí, e o que ele fala, ele quer saber quem que operou antes. Eu pediria para estender a pesquisa para quem operou antes do anúncio do Roberto Campos Neto lá em Nova York. Porque esse golpe, a gente já tinha colocado isso aí inicialmente como golpe para enfraquecer o Galípolo. Por quê? Eles jogam esse ponto aí das dúvidas em relação à parte fiscal e tudo, o Galípolo ia dar 0,5 ponto. Agora, se o Galípolo dá o 0,5 ponto, quando ele assumir a presidência do Banco Central no começo do ano, o mercado vai estar de olho.
se ele vai afrouxar ou não. Então ele vai ser obrigado a manter a dureza para manter sob controle as expectativas do mercado. Agora, com essa jogada aí dos 8 de inflação aí, o pessoal deixou a impressão digital. Pessoal, uma das jogadas mais antigas aqui e mais indecentes que nós temos aqui no Brasil são as taxas de juros, o leilão de taxas de juros do Banco Central e as projeções do Banco Central. O Catiola, lembra o Catiola lá atrás, que deu aquele rolo com o câmbio e tudo? O Catiola, eu almocei um pouco antes com ele, aí que ele tinha o Antônio de Salvo, que era um assessor de imprensa, ele falou, eu tenho um departamento lá de renda fixa, eu não erro um leilão do Banco Central. É estatisticamente impossível. Evidente que ele tinha uma fonte dentro do Banco Central que vazava as informações. Quando você pega aí o período Palocci, ele tinha uma ligação com um grande banqueiro, que é influente em todos os governos aí, que não errava um leilão de taxa de juros. Então, esse ponto aí que o Edu levanta, que é muito importante, mas eu acho que deveria pegar aqui as operações de open market e as operações de taxas aí, na véspera da declaração do Campos Neto, porque aí é uma sequência, né? Mas você acha possível, a lei de acesso à informação, né, a tentativa que o ICL vai fazer, alguém pode aí alegar, não, mas isso aqui é sigiloso, não pode. Eles podem alegar isso porque é uma informação. O Banco Central é independente, não está na legislação. Mas peraí, o que o CL quer é só saber quem é. Quem tem que estar votando, quem é que está definindo o que vai acontecer. Você tem o banco, você tem a organização que a pessoa representa. Então, você acha que vão ser obrigados a abrir a lista? Quem é que previu 8% vai ter que aparecer? Sim. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Foi uma baita sacada esse negócio da lei de acesso à informação, porque abre espaço também para, junto aí à CVM, junto ao próprio Banco Central, saber quem que ganhou com a mudança de taxa de juros na véspera. Não podem ficar à parte, não. Nós estamos entrando num outro terreno, não é mais terreno monetário, é terreno criminal. É outro caminho. Quem teve informação privilegiada e ganhou em cima dela, né? É isso. A gente tem uma foto fantástica que a imprensa não explorou na época, que era o Paulo Guedes no gabinete dele, com um terminal da Bloomberg, mas um terminal que permitia operar. O day trade, né? Permitia operar. Que é aquele que o cara compra e vende no mesmo dia, né? Isso. Então, quer dizer, o ministro está fazendo, operando no mercado. Com todas as informações possíveis na mão. Gente, é demais. Ele é a informação. Sim, e aquela declaração dele é uma informação que vale ouro. Agora, olha, para quem soubesse que ele ia dar a declaração. Olha a operação como foi também midiática, porque é sempre assim, né? É uma operação financeira, midiática, política. Olha uma manchete, eu separei aqui uma para a gente mostrar na tela. Piorou geral. Focus detona projeções para Selic, inflação, dólar e PIB. Eu li essa manchete no dia, eu falei, gente, de onde saiu isso? Mudou tudo de um dia para o outro, de onde veio? Né? Então você vai para o relatório, vai para as manchetes, muda as expectativas, no dia seguinte já tinha gente, esse galípolo, será que essa turma do Lula, isso aí vai gerar complicação? E agora temos também a outra imagem a qual o Nassif fez referência, que é o Paulo Guedes operando. Boa. Né? Operando com o terminal ali dentro. Mas não é uma operação também midiática, Nassif? A gente que acompanha isso há tanto tempo, né? Como é que essas operações são feitas? É sempre um jogo com várias pontas, né? Mas digamos aí, aí é para desdobramento político, né? Porque o mercado ele tem os canais de comunicação deles aí, e você tem os grandes players aí. Você tem um mercado que tem muitos atores, mas você tem poucos players aí que ganham dinheiro em cima disso. Você tem um tal de Sulzberger aí, que tem um fundo verde aí, o cara é o mago, que não perde uma, não perde isso, não perde aquilo. Pergunta se ele vai para ações. Não vai. Ele fica em câmbio e taxa de juros, porque você tem esse controle absoluto, você tem a cumplicidade do Banco Central. Mais que isso, do presidente do Banco Central. Em outros momentos você tinha insiders lá, técnicos que passavam informação e tudo aí. Agora não, agora você tem do presidente do Banco Central. Aliás, é escandaloso faz tempo, sabe? Você tinha reuniões aqui, de outros, o Ilan também tinha isso, reuniões fechadas com operadores em São Paulo e tudo. Não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento.
O Campos Então, Neto digamos, não pegava o isso aí- telefone e ligava para o André Esteves, vamos dar o nome aqui. Ligava para o André Não, o Esteves. André é o cara. É o cara. É o cara. E eu acho até que esse do Palocci que você citou é o André Esteves também, não é isso? Eu imagino, né? Mas, enfim... Ele está com 10 ações em cima de mim, então eu vou me abster de falar. Não, então eu estou falando assim, mas eu estou falando, deixa o Palocci para lá. No caso do Campos Neto e do André Esteves, está comprovado, eles conversavam. Ligavam. O que você acha, André Esteves, o que você acha da taxa de juros? Subiu? Tá bom ou não tá bom? Quanto é que você quer? Só faltou perguntar, quanto que você quer? Tá bom para você? Não falta mais nada, né, Chico? Então... A revelação dessa fala, nos Estados Unidos, já dava um processo em cima do presidente do Fed lá. Pois é. Aqui a gente entrou num grau de permissividade, aí, principalmente em área financeira, que é de país, com todo o respeito, é de país africano, rapaz. Sabe, não tem. Nos Estados Unidos, eles têm um monte de. Mas, digamos, esses insiders, essas cumplicidades, essa falta de. Esse contato direto de uma autoridade monetária com alguém de mercado, isso aí dá ação judicial. Bom, vamos ver se pela lei de acesso à informação a gente consegue essa informação. Eu já citei aqui uma vez hoje, né? E eu acho que aí, tenho certeza que comportaria uma ação do Ministério Público, né? Uma ação de procuradores para investigar isso. Porque isso fere o interesse coletivo. Fere tudo. Claro. Tem desdobramento. Não é meramente aí um palpite que eu dou. É um palpite para alterar um instrumento que serve de base para uma taxa de juros que afeta toda a economia. O país inteiro. olha, é o papel do Ministério Público zelar, fiscalizar para o bem do interesse coletivo. Né? Ele é fiscal da lei e tem que zelar pelo interesse coletivo. Desculpa, é que eu tenho a informação que o nosso editor Rogério Pacheco Jordão acaba de passar, falando em Campos Neto operando. Olha a informação que chega aqui. A alta dos alimentos devido à tragédia climática no Rio Grande do Sul pode levar o Brasil a ter uma inflação mais elevada do que o esperado. A declaração foi feita, adivinha por quem? Pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante um seminário na FGV. A informação é do Globo, acabou de sair. Então ele continua operando nessa mesma... A culpa agora é do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul. E você viu... Tem outra coisa. O arroz. Tem outra coisa. O arroz vai ficar caríssimo. Aí o governo fala que vai importar arroz, os caras, não, tem estoque aqui. É danado, né? Fala, Nassif. Não, a sacanagem é o seguinte, a taxa de juros serve para definir o ritmo do crédito na economia. Quando você tem um choque climático, a inflação que vier a surgir não tem nada a ver com atividade econômica. Tem a ver com um choque de oferta aí, ué. Como você teve quando veio a guerra da Ucrânia, aí explodindo preços de defensivos aí, de insumos agrícolas, né? Mas aqui é tudo juros, qualquer coisa é desculpa para juros. Qual que é a missão do Banco Central? Controlar a inflação. Daí você fala, vai mudar a taxa de juros dos Estados Unidos. Qual que seria a análise correta e honesta? Qual é o impacto da mudança de juros na taxa dos Estados Unidos na inflação? Mas aqui não, aqui você cria uma loucura. Uma loucura não, se vai mudar lá, então eu tenho que aumentar a taxa de juros aqui. Não tem relação de causa e efeito. Isso é a maior... Olha, é a armadilha que está segurando o Brasil aí desde o Plano Real, hein? É isso. O Brasil não cresce mais em função disso. Bom, vamos continuar de olho nisso. Importantíssimo esse tema que o Edu trouxe de manhã. A gente está desdobrando e o Nassif trouxe outros aspectos. Eu estava mais mirando na questão política dos juros. O Nassif trouxe essa outra questão que é a inside information, que também é a operação de grana. Para ganhar então, as duas, eles ganham nas duas pontas. De prejuízo para o país inteiro. E de prejuízo para o Brasil inteiro. Chico, eu vou encerrar só, a gente tem que encerrar com o Nassif. Você queria fazer uma observação final? Não, eu só dizer, Dona Maria que perdeu a casa lá no Rio Grande do Sul, que depende de juro baixo para comprar a sua casa, não vai comprar. Tá ferrado. Pois é. Ou seja, se subir o preço não tem nada a ver com a demanda, quer dizer, não é os juros. Mas, enfim, é um jogo que está muito claro que eles estão jogando aqui e a gente está percebendo. Tem gente que percebe, tá bom? Sim. Ô, Nassif, obrigado pela tua participação. Parabéns. Espero que seja uma noite aí de música, como você gosta, além da economia e do jornalismo. Valeu. A gente tem fase de contenção aqui por conta uma tragédia, mas vem toda filharada, vem aí. Que bom. Mas pega o seu bandolim, toque aquele chorinho, né?
Estou voltando ao Chorinho a partir de amanhã num bar aí que me convidaram. Opa! Conta aí pra gente ir, viu? Pode contar. Pode É isso aí. Valeu, Nassif. Boa noite. Obrigado. Um abraço aí, pessoal. Valeu. Pessoal, vou só dar uma pausa nesse noticiário da economia e da tragédia no Rio Grande do Sul para chamar todo mundo para um evento transformador que vai acontecer aqui no ICL no fim de semana. Nós convidamos o pastor e deputado Henrique Vieira, grande figura, já esteve aqui, né, presencialmente com a gente em entrevistas e tal, mas ele vai compartilhar com a comunidade ICL, ele que é deputado pelo Rio de Janeiro, a história de vida pautada pelo amor e pela luta justa. Nesse encontro imperdível, você vai conhecer um pouco mais a visão do pastor Henrique Vieira, a visão dele sobre a fé, o compromisso com a justiça social. E esse encontro vai rolar ao vivo no dia 26 de maio, próximo domingo, às 8 horas da noite. É online e gratuito, mas você precisa se inscrever. Corre lá, icl.com.br/encontro, reserve, participe e acompanhe essa conversa do Edu Moreira com o pastor deputado Henrique Vieira. Fica o convite e com isso a gente encerra aqui essa sexta-feira, mais um dia. Chico, que bom ter você aqui numa sexta-feira especialmente, né? Se precisar, estarei outros dias, né? Mas eu espero que a Gabi esteja recuperada da sua gripe e segunda-feira esteja aqui. Mas precisar de mim, de manhã, de noite, estou aí. Estou sempre de perto. E quem ficar com saudade do seu bordão, compra a camiseta. Compra a camiseta. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue. Vida que segue. Apesar de tudo, segue. E o Chico Sá tá rindo demais, porque olha a sacanagem que apronta com o Chico Sá. E comigo, o que é isso? Agora é você. Me falaram que isso aí é um personagem. Ciclope, que eu não sei nem quem é, mas aí... E o Chico? X-Men e o Ciclope. Para celebrar a sexta-feira. Um zangão. É isso. É para liberar a Jurubeba, sexta-feira. ICL psicodélico na sexta-feira. Ótimo fim de semana, tá liberada a Jurubeba oficialmente pelo Chico Sá, gente. Por favor. Bom fim de semana. Valeu, obrigado. Até mais. Valeu. Faltam só 2 dias para o nosso encontro com o pastor Henrique Vieira. Esse cara que move multidões e inspira o Brasil inteiro com seus discursos, com suas mensagens que se baseiam no amor revolucionário. Se você já está inscrito na aula, fica atento. Daqui a 2 dias a gente vai estar junto às 8 horas da noite. Se você não está inscrito ou inscrita, clica no link aqui embaixo e gratuitamente se inscreva para participar desse momento histórico. A gente se vê lá.